Olá, é muito bom ter vocês aqui comigo, neste momento onde vamos estudar a Palavra de Deus. Agradeço por esta oportunidade e pelo privilégio, de poder estudar a Bíblia junto com cada um de vocês. Realmente é um privilégio, um privilégio. E eu louvo a Deus, por essa oportunidade que Ele está dando para mim de poder compartilhar com os irmãos um pouco, deste livro maravilhoso, magnífico que é a Bíblia e de toda a sua palavra. Antes de começarmos, irmãos, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos elevar nosso pensamento a Ele e falar com Ele, com o autor da vida e com quem realmente escreveu essa palavra. Isso aqui não é ideia minha, não fui eu que escrevi, jamais poderia fazer algo assim. E o Espírito Santo de Deus nos deu essa escritura maravilhosa que enriquece a nossa alma, que realmente muda a vida do homem, e transforma toda a sua existência. Quantos milagres, irmãos, quantos milagres nós temos visto ao longo da nossa vida, não somente em nós mesmos, mas naqueles que estão lá fora, e que pessoas recuperadas, transformadas e mudadas por causa do que está escrito neste livro. Então é muito bom quando estudamos esta palavra, é muito bom quando falamos sobre ela. Então vamos falar com o dono dela agora, com aquele que realmente escreveu e que detém toda a sabedoria, todo o poder, e nele está toda a glória. Então vamos falar com ele nesse momento. Senhor Deus maravilhoso, eu te agradeço por esta oportunidade que o Senhor concede a mim e também a todos aqueles que estão me ouvindo neste momento. Pai, de podermos falar sobre Ti, estudarmos um pouco desta Tua palavra maravilhosa. Senhor Deus, toma os nossos corações, a nossa mente em Tuas mãos agora. E Senhor, provoca em nós, aleluia, toda a sabedoria necessária para que nós possamos compreender o que está escrito aqui. Senhor, fala-nos agora, fala a cada um de nós, expõe, Senhor, a nós a Tua vontade e a Tua verdade. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro agora. Amém. Queridos, o texto que o Senhor Deus me deu faz até parte da leitura diária que eu estou fazendo com a igreja. Se encontra no livro da carta de Paulo a Timóteo, então 2 Timóteo, capítulo 3. Na realidade é o capítulo 3 todo, do verso 1 ao 17, nós vamos falar sobre o texto, mas eu queria ler apenas do verso 1 até o verso 5, amém? E aí nós vamos dissertando sobre o que a palavra de Deus quer nos mostrar neste dia de hoje. Diz assim a Escritura Sagrada, 2 Timóteo 3, a partir do verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Continuando, verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Até aí apenas, mas nós vamos discorrer sobre todo o capítulo 3. Queridos, o que Paulo escreveu aqui, ele escreveu baseado em um cenário que Deus mostrou para ele. E como é que
se desenhava esse cenário, né? Como é que era esse cenário? Então, esse cenário ele se compunha, pelo menos, dentro daquilo que Deus me mostrou, dentro de 3 aspectos. Tá? O primeiro deles, tá? E até mesmo antes disso, Paulo faz uma advertência, eu queria falar primeiro sobre isso. Tá? Ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tá? Esses tempos trabalhosos, tempos difíceis, melhor dizendo, pegando uma tradução, digamos, mais forte do grego, tempos perigosos. Esses tempos seriam perigosos para quem? Né? Para quem? Para quem esses tempos seriam difíceis? Tá? Tempos de luta, tempos de dificuldade. Para quem seriam esses tempos? Para a humanidade toda? Será? Será que é para a humanidade toda? E aí Paulo, ele traça esse cenário, tá? Mostrando 3 aspectos dele. E aí claramente nós vamos entender para quem que ele estava falando. Para quem ele estava ministrando. Era uma carta dele ao seu filho na fé, Timóteo, pastor, inclusive, pastor Timóteo. Tá? Mas, no entanto, é uma carta muito atual, e ela tem o endereço certo. E nesses 3 aspectos que Paulo traça aqui, tá? Ele expõe claramente o objeto dessa carta, né? Para quem realmente ela foi endereçada. E quando ele fala de tempos perigosos, ele está falando tempos perigosos para quem? Então vamos lá. O primeiro aspecto está aqui entre os versículos 2 e o versículo 4, quando ele descreve uma sociedade totalmente degradada. Tá? Ele fala que nos últimos dias, quando ele se refere a esse período de últimos dias, ele está se referindo aos últimos instantes desta terra. Tá? Para quem está me ouvindo pela primeira vez, tá? Essa terra, ou a sociedade da forma como nós conhecemos, tem um prazo de validade. Tá? Ela vai ter um fim. Todo esse sistema que nós conhecemos, ele já está com essa data já determinada por Deus. Tá? Vai haver um fim para todas estas coisas. Então, Paulo está falando para uma geração que vai viver neste momento. E quem é essa geração? Vamos ler o texto, porque aí a gente, dentro do texto, nós vamos começando a desenrolar isso, a compreender melhor o que o apóstolo Paulo está tentando nos falar, está nos tentando fazer com que nós possamos compreender qual é o objetivo, tá, dessa carta. Então aqui, Paulo está dizendo que para esta geração que vai viver nesses últimos dias, tá, a sociedade onde eles vão estar inseridos, tá, vai estar completamente degradada, completamente destruída. Então vamos ver como é o comportamento, a questão comportamental desta sociedade neste período. Aqui fala de homens amantes de si mesmos, pessoas profundamente egoístas. Tá? Entendemos o egoísmo, tá? Da forma dentro da nossa compreensão, mas só que neste período isto estará acontecendo de forma exacerbada, de uma forma como nós nunca vimos antes. Como o ser humano poderá atingir níveis tão dantescos e tão terríveis de egoísmo? Assim se encontrará esta sociedade neste período. Avarentos, pessoas amantes do dinheiro, amantes do poder econômico, amantes, tá, das suas fortunas, daquilo que podem acumular, das suas riquezas. Vão prestando atenção. Presunçosos. A pessoa presunçosa é aquela pessoa
que não admite a verdade absoluta, ela admite a sua própria verdade. A verdade, ela é absoluta. Não existe uma verdade para um e outra verdade para outro. Existe apenas a verdade, como Jesus mesmo colocou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, absoluto. Não tem variação. A verdade é o próprio Jesus. Mas o presunçoso crê na sua própria verdade. O presunçoso, ele acredita naquilo que ele estipula e que ele coloca que ele estabelece para ele como parâmetro, tá? Para a condução da sua própria vida, né? E isso estará também em níveis terríveis, tá? Nesse período. Soberbos, tá? Fala de soberbos. A pessoa soberba é uma pessoa arrogante, é a pessoa que ela acha que o mundo e todos giram ao seu redor. Tá? A relação de dependência é sempre no lado inverso, ou seja, os outros dependem dele, ele jamais vai depender de alguém. O soberbo, ele se estabelece em um monte onde só ele habita. Tá? E ele se coloca de um jeito que é ele ali em cima e o resto embaixo. Tá? O blasfemo é aquele que fala mal, tá? É aquele que apregoa informações erradas, que não são fiéis, não são fidedignas. Tá? Os desobedientes a pais e mães, queridos, como isso está presente nos nossos dias hoje. A desobediência à autoridade materna e paterna, porque toda a essência da desobediência ela se inicia aí, no seio da família. Tá? Cidadãos passam a desobedecer à autoridade constituída. Por quê? Porque nunca obedeceram à autoridade dentro dos seus próprios lares. Tá? Não reconhecem e nunca reconheceram seus pais como autoridades colocadas por Deus. Tá? Como nossa sociedade vive isso, né? Ingratos é aquelas pessoas mal agradecidas. Quantos de nós, irmãos, levantamos pela manhã dos nossos leitos, das nossas camas, né? E não olhamos para o céu e agradecemos a Deus. Deus, meu coração ainda está batendo. Eu ainda estou respirando, eu estou vivo, porque a vida é um dom dado por Deus. É dado por Ele, é um presente de Deus para nós. Tá? E não agradecemos a Ele por isso. Profanos. Profano é todo aquele que desvaloriza o sagrado. E como isso está presente na nossa sociedade hoje. Aquilo que é separado, santificado por Deus, aquilo que deveria merecer todo o nosso respeito, toda a nossa compreensão, a nossa aceitação, né? A nossa reverência tem sido desprezado por essa sociedade. E desprezado de tal forma que nós temos visto cenas dantescas. O carnaval está aí, né? As alegorias, os motivos, né, que são expostos ali. Quantas cenas terríveis nós temos visto, né, expondo o que é sagrado, expondo aquilo que onde nós deveríamos prestar toda a nossa reverência. Tá? Sem afeto natural, são os desafeiçoados. O que é a afeição? Eu entendo a afeição como um brilho das coisas. Tá? Se você pega um cristal polido, tá? O cristal, quando ele é opaco, tá? Ele é bonito, mas ele não é tão lindo quando ele está polido. Então eu acho que na minha compreensão, a afeição é que traz o brilho para as coisas. Tá? Você brilha quando você tem esse sentimento de afeição pelas pessoas. Tá? Quando você é uma pessoa que expressa a sua afeição pelas pessoas, pelos seus semelhantes. Então você brilha no meio desta sociedade. Aqui fala, irreconciliáveis, tá? Pessoas que são completamente alheias a qualquer tipo de
de nenhuma negociação. Essas pessoas não cedem de forma nenhuma. Elas são, como é que se diz, são duras na sua forma, na sua colocação, na maneira de viver. Não aceitam, não negociam. Essas pessoas, elas não permitem que haja uma parte cinza, tá? Onde elas possam conviver. Um pouco daquilo que eu quero, um pouco daquilo que você quer também. O irreconciliável não permite isso. Nós temos os caluniadores, como isso tem se levantado, né? Quantas calúnias nós temos ouvido por aí. Quanta gente caluniando outras pessoas, levantando falsos testemunhos, tá? Fazendo com que o seu semelhante seja envergonhado com mentiras. Intemperantes, as pessoas que não têm domínio sobre si mesmas, tá? Elas não se controlam. Elas não têm freio sobre si. Cruéis, dispensa maiores comentários. Nunca em toda a história da humanidade houve muita crueldade desde o início, tá, dos tempos, mas nunca houve tanta crueldade e tamanha crueldade como tem acontecido nos nossos dias. Sem amor para com os bons. Nós vamos depois falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso tem uma importância direta com os cristãos. Traidores, obstinados, pessoas inflexíveis, né? Orgulhosos. A Bíblia diz, né, que o orgulho, Faraó foi destruído por causa do seu orgulho, por achar que era alguma coisa, né? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Também dispensa comentários. Então, queridos, esta é a sociedade dos últimos dias. Uma sociedade completamente destruída, uma sociedade sem valores, os valores pétreos, né? Aqueles valores eternos, que não dá importância ao que é sagrado, que despreza a família. Estamos vivendo esses dias, queridos. Esta é o retrato de uma sociedade completamente destruída. Uma sociedade sem respeito ao outro, ao próximo, uma sociedade que desconhece o amor, que desconhece a afeição, né? Que não respeita a Deus e nem homem algum. Então a Bíblia diz que os últimos dias serão caracterizados por uma sociedade assim. Então este é o primeiro aspecto, uma sociedade degradada. E qual é o outro segundo grande aspecto? Está no versículo 5, que diz assim: tendo aparência de piedade, mas negado a eficácia dela, destes afasta-te. Tendo aparência de piedade, ou seja, aparentando uma religiosidade, aparentando uma fé, aparentando que está próximo de Deus, que fala das coisas de Deus, mas a Bíblia diz, negando a eficácia dela, em algumas tradições, negando o poder. Mas de que poder que está falando isso? No grego, dunamis. Tá? É o poder característico de um relacionamento verdadeiro com Deus. Deus é a fonte de todo o poder. Deus é a fonte de toda a sabedoria. É em Deus que encontramos todo o nosso conforto, toda a direção de que precisamos. É em Deus e na pessoa dele. E aqui diz que nesse período surgiriam pessoas que teriam características, mas toda ela de forma superficial, tá? Mas quando você fosse cavar ou descascar igual uma cebola, tá? O que você encontraria? Nada, porque a cebola o que é? Uma sobreposição de cascas, né? A cebola ela não tem um núcleo, ela não tem um caroço lá no centro. Você vai tirando os gomos, daqui a pouco não tem mais nada. Tá? Não existe centro. Então, negando a própria eficácia dela, ou seja, negando o poder.
tudo de forma muito superficial, uma religião falsa, uma fé completamente anulada, descaracterizada, fora do centro que é a palavra de Deus. Este seria o segundo grande aspecto deste período que Paulo aponta como os últimos dias. O primeiro, toda uma sociedade degradada. O segundo, a fé, tá? E a religião completamente anulados, descaracterizados. Não da forma como a Bíblia mostra, não da forma como Deus quer. Ou seja, uma religião onde não há mais Deus. Deus deixou de ser o centro das atenções e o homem passa a ser o centro disso. Conhecemos isso muito bem, chamado de humanismo. E tem o último aspecto, o terceiro grande aspecto, tá, que Paulo fala, que será um dos grandes aspectos desses últimos dias. Ele diz aqui no versículo 7 e 8, ele fala assim, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Olha que coisa interessante aqui, quando Paulo diz aqui no versículo 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Vocês já viram casos assim, de pessoas que estão sempre recebendo, sempre aprendendo, Deus está sempre mostrando para elas, Deus está sempre falando com elas, trazendo ensinos preciosos para suas vidas, mas elas não saem do lugar. Já perceberam isso? Se lembram de alguém assim, que está 20, 30 anos dentro de uma igreja, que tem ouvido palavras maravilhosas, abençoadíssimas, que tem estudado, tem sido ministradas por pessoas que estudam a palavra de Deus e trazem todas as suas riquezas e revelam todo o seu poder, mas essas pessoas não saem do lugar. Olha o que Paulo diz, elas aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Tá? Não chega ao objetivo. Quando nós aprendemos alguma coisa, é para que nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos. E a partir do momento que nós obedecemos aquilo que aprendemos, nós frutificamos. Nossas vidas trazem frutos, abençoam outras vidas. É assim que funciona. É assim que a Bíblia mostra como tem que ser a vida de um cristão. Agora, interessante, o texto aqui diz que nos últimos dias teremos muitas pessoas aprendendo, ouvindo, mas que não chegam a lugar algum. Elas não chegam ao conhecimento da verdade. E aí Paulo faz uma comparação muito interessante. E com quem ele compara? Ele compara com aqueles dois magos que ficavam ao lado do faraó, e todas as vezes que Moisés fazia um sinal, tá? Os magos repetiam esse mesmo sinal com suas magias. Se lembram quando Moisés se apresentou diante de Faraó e o cajado que ele tinha na mão, ele lançou no chão e esse cajado se transformou em serpente, em uma cobra? E aí Janes e Jambres, esses dois magos que estavam ao lado de Faraó, fizeram a mesma coisa? Jogaram também os seus bordões no chão e aí se transformaram em serpentes. Mas o que foi que aconteceu naquele momento? Tá? Faraó ficou com o coração endurecido, orgulhoso. Aí, meus magos fazem a mesma coisa, isso aí não é nada demais. Tá? Mas, no entanto, a Bíblia diz que aquela serpente, que aquela cobra, tá? Que oriunda do cajado de Moisés, engoliu as outras duas, oriundas dos bordões daqueles magos. Aquilo surpreendeu o faraó de forma tremenda. Mostrou como o poder de Deus é muito, infinitamente mais superior, não tem como comparar a qualquer outro poder que possa se colocar diante dele.
Nada pode resistir ao poder de Deus, absolutamente nada. E isso ficou estabelecido aqui. Agora, Paulo está comparando estas mesmas pessoas que ficam ouvindo e aprendendo o tempo todo, mas não saem do seu lugar, com Janes e com Jambres, esses magos, porque eles viram o poder de Deus, eles viram os sinais que Moisés lançou sobre o Egito. Até um ponto eles conseguiram acompanhar, depois eles não conseguiram repetir os mesmos feitos, acabaram sendo vítimas, e foram vítimas dessas pragas que vieram sobre todo o Egito. Com as suas magias não puderam impedir. Faraó colocou sobre eles toda a sua confiança, e eles não puderam alterar o quadro. Agora olha que interessante, esses magos, mesmo impotentes diante de todo este poder avassalador de Deus, resistiram. Porque olha o que ele diz aqui, assim também estes quem? Os que ficam nas igrejas, ouvindo o tempo todo, aprendendo, sendo ministrados, o pastor vai lá, fala com eles, conversa com eles, mas eles não saem do lugar. Paulo está comparando estas pessoas a Janes e Jambres, porque resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Ou seja, Paulo diz, essas pessoas têm a sua fé reprovada, porque não creem na verdade. A coisa está de forma tão escancarada diante deles. Gente, o que mais me espanta, eu vou dizer para vocês, é que nós temos esse livro santo, escrito há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E, no entanto, este livro, trazendo revelações preciosas, antecipando fatos, meus irmãos, antecipando coisas que viriam a acontecer somente há milhares de anos à frente. E mesmo nós, sabedores disso, tá? Fazemos pouco caso. Fazemos pouco caso. Como alguém lendo a Bíblia e falando, puxa vida, isso aqui foi escrito há 3, 4 mil anos atrás. Isso aqui está escrito há 3 mil anos atrás. E está acontecendo exatamente como está escrito aqui. Como eu não posso crer num livro deste? Como eu não posso crer no que diz as Escrituras? Como eu posso ser tão, desculpa a expressão, tão idiota, tá? De não aceitar o fato de que este livro é verdadeiro e de que tudo que é falado nele, escrito nele, é a pura verdade. Então Paulo está aqui dizendo isso. Essas pessoas estão ocupando os bancos da igreja. Mas o que está rolando ali, acontecendo ali, faz muito pouco efeito, ou nenhum efeito, porque suas mentes estão corrompidas, corrompidas pelo pecado, corrompidas pelo mundo, se deixaram se corromper. Se lembra aquele texto em Romanos, capítulo 8, né? Se não me engano, que diz que não vos conformeis com este século, com este mundo, não tomem a forma deste mundo, mas transformem-se pela renovação das vossas mentes. Deixem a palavra de Deus, a água viva, lavar as suas mentes, para que vocês possam entender tudo aquilo, todo o plano de Deus para as suas vidas. Pessoas que estão dentro das nossas igrejas, mas que resistem a esta palavra. 3 aspectos dos últimos dias: uma sociedade degradada, uma religião vazia, falsa, sem sentido nenhum, e apostasia. Pessoas que não estão mais se importando, fazem pouco caso daquilo que Deus fala na sua palavra. Estão nas nossas igrejas, vão todos os domingos, vão à ceia, participam dos trabalhos, mas aquilo de nada significa para elas. Tá? Então, queridos, 3 aspectos
de um período que é o período que estamos vivendo agora. Agora entendem quando Paulo diz, o apóstolo Paulo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos, tempos difíceis. Perigoso para quem? Perigoso para aqueles, difíceis para aqueles que permanecerem fiéis a tudo que esta palavra diz. Vamos ver isso? Olha só o que a Bíblia diz aqui no versículo 3, que eu falei que eu ia voltar nesse pedacinho. A Bíblia fala que neste período haveriam pessoas sem amor para com os bons. Ora, como é que pode uma sociedade degradada como esta, uma sociedade totalmente afundada, né, totalmente submersa no pecado, existir pessoas boas nelas? E aí nós vamos lá para Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, quando fala que nós somos sal e somos luz neste mundo. Lá naquele texto diz que o sal, se ele não cumprir a sua propriedade, ou seja, que é de salgar, trazer sabor e também de conservar, tá? Ele não presta para nada. Ele tem que ser pegar e lançado fora. E ninguém que tem uma luz esconde ela debaixo de um velador, mas coloca ela no alto para que ela ilumine todo lugar, tá? Para que todos vejam. E o texto vem com uma coisa maravilhosa, que é o objetivo da nossa vida. Eu vou até ler esse pedaço, porque é importante que nós tenhamos Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, e está bem no final, lá no versículo 16, quando ele diz assim, Mateus 5, deixa eu abrir aqui, olha só, olha que coisa tremenda, lá no finalzinho do versículo 16, diz assim: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Gente, esse é o objetivo da nossa vida. Glorificar o nome de Deus através das nossas vidas. Precisamos salgar e precisamos brilhar para que o nome de Deus seja glorificado. Porque o texto diz aqui no versículo 16... assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. De quais homens que ele está falando? Perante essa sociedade degradada que eu acabei de ler agora, que será a sociedade dos últimos dias. E o texto diz, para que vejam as vossas boas obras. A finalidade, meus queridos, é esta: viemos para glorificar o nome de Deus. Então, quando o texto aqui, no versículo 3 do capítulo 3 de 2 Timóteo diz, sem amor para com os bons, é que nós passaremos a ser odiados, irmãos, detestados, pessoas não gratas, passaremos por muita luta, por muita situação ruim, que nos afastará do convívio das demais pessoas, porque elas não suportarão mais a nossa boa maneira de viver, não suportarão a sã doutrina que está em nossas vidas. Então elas não podem permitir isso. Então a Bíblia diz que estas pessoas não terão amor para com os bons. Nós somos bons porque o Espírito Santo está em nós, porque ele habita em nós, porque ele realiza a sua obra através das nossas vidas. Por isso somos classificados como bons, não por nós mesmos, mas pelo Deus que habita em nós. E aí toda a sociedade passará a nos odiar. Odiar mesmo, irmãos. Não poderemos ser vistos. E aí esta sociedade se tornará perigosa para nós. É o que a Bíblia diz no capítulo 1. Sobrevirão tempos trabalhosos, no grego, perigosos, difíceis para pessoas, para os cristãos verdadeiros, que vão estar como luzes vivas, né? Iluminando o lugar, mostrando o pecado e conservando, tá?
aquilo que é certo, aquilo que é correto. Enquanto uma sociedade sem lei vai estar existindo, voltada para o pecado, fazendo somente aquilo que é ruim, nós estaremos conservando os princípios corretos que a palavra de Deus assim determina. É assim que funciona, queridos, e por isso seremos odiados. Desta forma seremos odiados, e grandemente odiados. Por isso que Paulo diz, tempos perigosos estão se aproximando. Continuando, queridos, Paulo vai falando com Timóteo e dizendo para ele, mas tu, porém, versículo 10, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, mas também tem passado por perseguições e aflições, nas quais me aconteceram na Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Paulo está mostrando para Timóteo que, em função dele ser como é, tá, de cumprir o seu papel como cristão verdadeiro, genuíno nesta terra, ele passou por todas essas tribulações, por todas essas lutas. Queridos, o que eu quero dizer para vocês agora, tá? É que não tem outra receita esse bolo não, meus irmãos. Não tem outra receita não. Quem está esperando prosperidade nesta terra e quem vive em função disso, eu não estou dizendo que Deus não venha prosperar, não estou dizendo que Deus não venha abençoar, mas precisamos entender a natureza da pessoa de Deus. Ele, quando se balança, cai bênção dele. É assim que funciona. Lembra-se da mulher que tinha o fluxo de sangue? O que passava na cabeça dela? Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Aí ela foi no meio daquela multidão, todo mundo, imagina só, aquela multidão ao redor de Jesus, um empurra para lá, outro empurra para cá, sabe, joga Jesus para um lado, joga para o outro. O quadro era exatamente esse. Todo mundo estava buscando Jesus naquele momento. Essa mulher se enfiou no meio dessa confusão, tá? E tocou Jesus. E foi curada naquele instante. Agora, olha só o que a Bíblia diz. Jesus se vira e fala assim, quem foi que me tocou? Olha que absurdo. Ele estava sendo amassado praticamente por aquela multidão, aquele número tremendo de pessoas. E os discípulos ficaram tão confusos com aquela pergunta, tá? Tão confusos com aquela pergunta. Porque, Senhor, mas está todo mundo te amassando, e o Senhor vai perguntar quem é que te tocou? Aí ele falou assim, porque alguém me tocou de uma forma diferente e de mim saiu poder. De mim saiu poder. É a natureza de Deus, queridos. Ele se balança e cai bênção. A natureza dele é essa. O que nós precisamos entender, o que Paulo está colocando aqui, é uma outra filosofia de vida. De nós não vivermos em função das bênçãos. É bom e devemos ser abençoados, sim, mas não é isso que é a regra de vida para nós. Não é isso que vai fazer com que nós caminhemos com ele. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, meu querido, tá? Você quer ser cristão? Tá? Deixa eu te dizer um negócio. Ó, o que te espera é isso aqui. A receita do bolo é essa aqui. Ele está chegando para Timóteo dizendo assim, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Mas também vem a outra parte, tá? Que é perseguição, aflição, da mesma forma que me aconteceu quando eu estava nas outras cidades pregando. Vai vir paulada em cima de você, Timóteo. Vai vir muita paulada em cima de você. Se prepara para isso. Paulo em nenhum momento falou para Timóteo o seguinte, camarada, pô, melhor coisa. Oh, rapaz, você vai navegar em mar, tá? De almirante, vai voar em céu de brigadeiro, né? Vai ficar ali se abanando numa ilha, com aquele sol maravilhoso sobre você, alguém te servindo lá um suco qualquer. Não, Paulo está dizendo que vai ser pauleira, que vai ser difícil, a jornada dele vai ser de muita confusão. Paulo está dizendo isso aqui.
Então nós precisamos, o que Paulo está estabelecendo é entendermos o que ele está querendo nos mostrar aqui. É essa relação. Nós fomos mal acostumados, irmãos, achando que a relação da troca tem que existir. Eu faço tudo certinho para Deus e ele em contrapartida. Não tem contrapartida, meu querido. Não existe contrapartida. A contrapartida é a salvação. O que nós precisamos entender, queridos, tá? Precisamos aprender que o cristianismo verdadeiro, ele não pressupõe relação de troca. Não existe isso. Precisamos compreender uma verdade muito grande, estabelecida na palavra de Deus. Deus não é obrigado a nos abençoar. Não é aquele negócio de a gente fazer assim, poxa, mas eu vou fazer tudo certinho aqui, de acordo com aquilo que Deus quer, para que Ele possa me abençoar. Gente, que cristianismo medíocre é esse, onde nós agimos por causa da bênção, para sermos abençoados? Não é isso que a Bíblia nos ensina, e Paulo está deixando isso claro para Timóteo aqui. Ele está mostrando para Timóteo como é que é um cristianismo verdadeiro. Verdadeiro, não existe relação de troca nenhuma. Tá? Ou seja, eu tenho uma responsabilidade como cristão. Deus já me abençoou com a maior de todas as bênçãos, que é a salvação em Jesus Cristo, que nós não damos o devido valor. Nós mal entendemos o que abarca toda esta salvação, quando o fato de Jesus ter morrido na cruz, o sacrifício dele, vicário, tudo aquilo que Jesus fez por nós, tá? Nós mal entendemos isso e desprezamos toda essa força, toda esta beleza dessa salvação. Baseamos o nosso cristianismo em cumprirmos determinados preceitos e determinadas regras para sermos abençoados materialmente por Deus. Ah, não, porque eu quero um bom emprego, porque eu quero estudar na melhor instituição, porque eu quero o melhor casamento, eu quero a melhor casa. Não há nada de ilícito nisso. Mas não podemos vincular estas coisas ao cristianismo. Estas coisas acontecem em nossas vidas, precisamos cumprir alguns quesitos para que isso possa acontecer na nossa vida. Você quer ser rico? Então trabalhe, meu irmão. Corra atrás, produza com as suas mãos. Tá? Não fique esperando do céu alguma coisa acontecer. Você quer estudar em grandes instituições? Quer estudar em instituições de ensino que tenham nome, tenham prestígio? Estuda bastante, meu irmão, para poder passar nas provas, tá, de seleção. É assim que funciona, queridos. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar compreensão, vai te dar os meios necessários para que você possa alcançar esses objetivos. Mas não vincule isso à sua salvação. Não vincule isso ao seu cristianismo. E Paulo está dizendo isso para Timóteo aqui. Timóteo, o que te espera é isso, meu irmão. Te espera isso, por quê? Porque você faz oposição a este mundo. A partir do momento que você entregou sua vida a Cristo, você passa a fazer oposição a este mundo. Este mundo passa a te odiar, porque você agora está brilhando, você é luz, você é sal. E aqui no versículo 12 ele diz, 12, do capítulo 3 de 2 Timóteo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos aqueles que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Queridos, estou falando de uma promessa. Estou falando algo que Deus prometeu. Você vai passar por perseguição, sim. Você vai passar por luta, sim. Você vai passar por sofrimento, sim. É difícil falar essas coisas. Como é complicado falar sobre esses temas. Tá? Geralmente, quando você vem até Deus, você vem querendo ouvir coisas boas. Né? E alguém chega e começa a falar de sofrimento, de tribulação, de luta, e ainda diz que isso é promessa, mas é isso que a Bíblia ensina.
Precisamos ser maduros, precisamos ser homens e mulheres de verdade dentro do Evangelho, deixar de ser crianças como nós somos, ainda no leitinho, esperando, transformando esse Evangelho num verdadeiro saco de Papai Noel, onde ali a gente pode tirar as presentes para nós, como se isso fosse o fim da salvação. O objeto da salvação. Quem foi que falou isso? Aonde isso está escrito na Bíblia? Olha o que mais que a palavra de Deus diz, no versículo 13. Por que que nós vamos sofrer isso? E aqueles que estão esperando um grande avivamento que virá sobre a terra, poxa, leiam, porque eu não sei em qual Bíblia que eles leem essas coisas, porque na minha Bíblia, aqui no versículo 13, desse texto que nós estamos lendo, diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior. Em Salmos diz que um abismo chama outro abismo. Essa degradação moral, espiritual, essa degradação de princípios que a sociedade vai estar vivendo nesses últimos dias, irmãos, ela só vai se aprofundar cada vez mais. Cada vez mais. Aí você me pergunta, e aqui eu vou finalizar: Cleito, onde está a esperança nesse negócio então? Espera aí, só teve notícia ruim até agora. Não teve uma notícia boa. Você não trouxe uma notícia boa. Você não falou de prosperidade, você não falou de riqueza, você não falou de bênção, você só falou de pedrada, só falou de paulada. Onde está a esperança nisso tudo aí? Versículo 14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, permaneça naquilo que você foi instruído. Não se afaste dos princípios que lhes foram ensinados. Fique firme na sua fé, mesmo no meio da luta. Está sangrando? Fique de pé sangrando. Está sofrendo, está chorando, está angustiado. Permaneça firme no meio de todo esse vendaval, no meio de todo este fogo. Sabe por quê, meu querido? Porque nós já temos uma recompensa? Claro que temos. Nós temos o céu, e é para lá que nós estamos caminhando, para a cidade celestial, para a cidade santa, é para lá que nós estamos indo. Mas Paulo está dizendo aqui o quê? Ele está dizendo assim: permaneça de pé, meu irmão, porque essa é a tua responsabilidade. Foi para isso que você foi feito. Quando você aceitou Jesus, você assinou um documento dizendo para Deus o seguinte: agora eu sou teu. Eu pertenço a ti e estou aqui para fazer o teu querer e para representar os teus interesses. Os teus interesses, não os meus interesses, mas os teus interesses. Isso é cristianismo verdadeiro. Isto é fé verdadeira. Tá? Isto é evangelho, meus irmãos. Estamos aqui neste mundo porque nós não temos mais nada com ele. Então o que acontecer com a gente aqui, queridos, o que acontecer com a gente aqui, pouco importa. Pouco importa, amados. Aí você fala assim: não está no teu couro, deixa teu neto ir para o hospital à beira da morte, ou tua esposa, e vamos ver se você vai falar estas mesmas coisas. Irmãos, eu reconheço, é muito difícil sim. É muito complicado sim. É verdade, concordo contigo, tá? Mas eu quero te dizer uma coisa: acima até mesmo de tudo isso, acima da minha própria vida, da minha própria existência, está a fé no meu Jesus. Eu sou servo dele. Vai doer muito no meu coração? Vai. Mas eu tenho certeza que Deus há de me dar todo o consolo e o conforto de que preciso e vou precisar neste momento, para poder suportar tudo isso e ter a condição, ter a mente tranquila para poder saber como proceder e como agir nesses dias. Todos nós estamos passivos de situações ruins, sim. Mas o que Paulo diz é: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Permaneça
Fique firme, estabelecido, não arrede o pé disso. Não se deixe levar por qualquer outra situação. Permaneça naquilo que você aprendeu, de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Eu sei de quem que eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido daqui, irmãos, desta palavra, que a única coisa que vai passar desta terra para o céu junto com a gente é o que está escrito aqui. Vocês entendem isso? Não existe nada nesta terra que vai passar para a eternidade, tá? Levado dessa terra. A Bíblia, a palavra de Deus, essa vai passar, porque ela permanece para toda a eternidade. É a palavra do Deus vivo. E aqui, finalizando no versículo 16 e 17, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça. É o que estamos passando agora. Estamos sendo instruídos. Nossas rotas estão sendo corrigidas, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vocês querem saber qual é a verdadeira recompensa, tá, de tudo isso? Versículo 17 deixa claro isso. Para que nós sejamos parecidos com Deus. Para que nós sejamos como Ele é. Porque esse é o desejo dele. E só tem uma forma, uma maneira de sermos assim. Deixando que esta palavra flua em nossas vidas. Irmãos, a palavra de hoje ela é dura. Reconheço. Em dias tão atribulados, difíceis como esses que nós estamos passando. Mas nós precisamos entender que o cristianismo verdadeiro, o cristianismo que vai nos levar para o céu, é este cristianismo, irmãos. É de que nós temos uma responsabilidade nesta terra, de sermos luz e de sermos sal. O mundo vai nos odiar por causa dessa nossa bondade, porque Deus está operando em nossas vidas e através dela. E o mundo vai nos odiar por causa disso. Vamos ser perseguidos, vamos passar por lutas, por aflições tremendas. O inferno inteiro vai vir sobre nós, atacando nossas famílias, atacando os nossos negócios, fazendo com que nós venhamos a sofrer. Muitos de nós vão sair ralados nesse negócio, vamos cair, vamos ralar joelho, vamos tropeçar, vamos machucar o dedão do pé. Gente, isso faz parte da jornada. Agora, no versículo 14 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Querido, conclamo você, nesta hora, a permanecer de pé. Está difícil? Eu sei que está. Está doendo? Eu sei que está. Porque está doendo em mim também. Está doendo em todos aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Seus corações estão doloridos, estão sofrendo. Muitos, nesse momento que estão me ouvindo, estão em momentos difíceis, de choro, de pranto, de angústia. Mas a Bíblia nos diz: permaneçam de pé, permaneçam naquilo que vocês foram orientados, tem uma recompensa, vocês vão ser parecidos com Deus. Esta é a recompensa, irmãos. Vocês ficarão semelhantes a Ele. E um dia Jesus vai nos buscar, um dia Jesus vai nos tirar daqui e vai nos levar para a Nova Jerusalém, para a Cidade Santa. Nós vamos ver Jesus como Ele é, vamos ouvir de forma audível a sua voz, vamos poder olhar nos seus olhos, vamos poder conversar com Ele, nós vamos estar ao lado dEle. É isso, queridos, não existe recompensa maior do que esta, não existe vitória maior do que esta. Portanto, fiquem firmes, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê a vocês sabedoria, a vocês e a mim. Que nos dê unção, que nos ajude, que nos fortaleça, que fortaleça a nossa fé, para que tenhamos esta compreensão. Não existe relação de troca no cristianismo verdadeiro. Isso é mentira de Satanás. Não existe saco de Papai Noel, querido. Jesus não é isso. A vida cristã é o que está relatado aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo. Leiam esse texto e entendam o que Paulo está dizendo para Timóteo. Dizendo: Timóteo, o que vai vir é só pedrada, meu irmão.
Vai vir muita escovada em cima de você, se prepara para isso. Mas permaneça firme, querido. Permaneça. E é esse o conselho, esta é a recomendação da palavra de Deus para nós, todos nós, incluindo a mim. Todos nós, nesses últimos dias, no meio desta sociedade tão degradada, tão permissiva que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar, encerrando este momento. Querido Deus, eu fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer. Eu trouxe a palavra que creio ser a tua palavra para os nossos corações. Agora, meu Deus, eu não posso fazer mais nada. Somente o teu Espírito pode falar a cada coração, ministrar a cada um de nós. Portanto, meu Deus, faça frutificar essa palavra, abençoe-nos, ajuda-nos, fortaleça-nos, Pai, na tua presença santa e prepara-nos para a tua vinda. Te agradeço desde já, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus que está me ouvindo neste momento, desde agora e para todo sempre. Amém. A graça e a paz de Jesus sejam com todos. Amém.